Olá, pessoal, boa noite. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Kelly Campelo e nós estamos iniciando aqui mais uma aula pelo canal Educação. Estamos aqui com o nosso intérprete de Libras, o Ismael. E na nossa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre projeto de vida, que é uma disciplina que foi implementada no canal, no novo ensino médio. Nós estamos trabalhando aqui também com ela no canal Educação. Então, como ela não entrou aqui no EJA 7, hoje eu vim aqui poder, né, discutir um pouco com vocês sobre esse conteúdo, tá certo? E aí, lembrando, né, que vocês devem estar se perguntando, porque hoje a gente teria uma palestra sobre brigada de incêndio, né, isso, mas hoje a gente decidiu, né, especificar aqui um pouquinho sobre o que é o projeto de vida, de que forma que ele está inserido dentro do ensino médio, de que forma que ele pode fazer parte aqui do nosso cotidiano. Então vai ser bem interessante, tá bom? Então, vocês que estão aqui no nosso bate-papo, assistindo a nossa aula através do nosso canal no YouTube, apareçam aqui, me mandem aqui um oi. A galera que está assistindo a aula em Caridade do Piauí, em Floriano, em Fronteira, em Inhuma, Miguel Leão, apareçam aqui, me mandem aqui um oi. Eu quero saber se vocês estão aqui online comigo, tá certo, gente? Vocês aqui já me conhecem, né? Eu sou professora aqui no EJA 7, na disciplina de História, e hoje, mas também sou professora de projeto de vida aqui no canal Educação, na primeira, na segunda e na terceira série do ensino médio. Então, por isso que eu fui convidada aqui para que a gente pudesse falar um pouquinho sobre o que é o projeto de vida, tá bom? Então, bora lá. Olha, gente, o primeiro ponto que eu quero discutir aqui com vocês é em relação àquela ideia de que quando a gente ouviu falar pela primeira vez em projeto de vida, muita gente discutia assim, então projeto de vida é importante no ensino médio porque ele vai ensinar, ele vai ajudar o estudante a escolher uma carreira profissional. E eu, enquanto professora, todas as vezes que eu venho aqui e falo sobre o projeto de vida, eu gosto de frisar que não, esse não é o objetivo dessa disciplina. O objetivo desta disciplina é fazer com que você compreenda quem é você. O que é importante para você? Quais são os teus potenciais, as tuas habilidades? É aquilo que tu faz bem? É aquilo que tu gosta de fazer? Todas as vezes quando eu pergunto, né, aqui nas nossas aulas, e aí, o que é que tu acha que tu faz, que tu gosta, que tu faz bem? Aí tem uma galera que diz, professor, eu faço muito bem jogar videogame. Eu gosto de gravar vídeo para o TikTok. Eu gosto de cozinhar. Eu gosto de praticar uma atividade física. Perfeito, isso aí é as características que você gosta. Não, as características não. São as atividades, né? Os hobbies que você gosta de fazer. Ótimo, é um traço da sua personalidade. No projeto de vida, a gente também discute sobre aquilo que tu não gosta de fazer, sobre aquilo que talvez tu não saiba fazer tão bem, porque faz parte de quem a gente é. A gente discute sobre as nossas qualidades, sobre os nossos defeitos, a gente fala sobre aquilo que a gente poderia melhorar. Então, eu gosto de dizer que o projeto de vida é uma disciplina baseada no radical alto, que é o quê? É o autoconhecimento, o autocuidado, a autoestima, a autoavaliação, a autocrítica, a autorresponsabilidade, a autogestão, tudo que está envolvido sobre a gente se conhecer. Eu saber identificar o que faz parte da minha personalidade, o que faz parte da minha identidade, o que é importante para mim. E aí sim eu posso pensar em uma questão profissional. Não tem como, gente, eu chegar aqui hoje para vocês e aí dizer, beleza, então o que você quer para a sua vida, para o teu futuro? Porque fica parecendo que a única coisa que eu quero para o meu futuro, né? Eu pensando aqui também quando eu era adolescente, que é perguntar, Kelly, beleza, o que é que tu quer ir para o teu futuro? Parece que a gente só quer ter uma profissão, né?
E aqui a gente está falando sobre cuidado, é sobre saúde física, saúde mental, é sobre você reconhecer suas emoções, de que forma que você reage em uma determinada situação, uma situação que é positiva ou uma situação que foi negativa na sua vida, de que forma que você se relaciona com as pessoas à sua volta, com a sua família, com as pessoas com quem você trabalha ou com quem você estuda. É por isso que eu digo, projeto de vida vai muito além de escolher uma profissão, gente. Projeto de vida é hoje, é aqui no presente, é no cotidiano, é de que forma que eu me relaciono com as pessoas, né? É identificar o que faz parte da minha identidade, qual é a minha história. Porque quando a gente pensa assim, beleza, então eu nasci na América do Sul, eu nasci no Brasil, eu nasci na região Nordeste, eu nasci no Piauí, na cidade e tal, tudo isso vai influenciar sobre quem é você. Então, aqui nas nossas discussões, a gente fala sobre isso, sobre a nossa história, sobre quem são os nossos pais, os nossos amigos, os nossos interesses, o que a gente gosta de fazer, o que a gente não gosta. Quais são as nossas dificuldades? A gente fala sobre as características positivas que eu gosto de mim, né? A gente fala sobre a autoestima, para quebrar muito aquela ideia de que a autoestima ela está apenas relacionada com características físicas do nosso corpo. E não, é também sobre, será que eu gosto de mim? Eu gosto da forma como eu me comporto, da forma como eu trato as pessoas à minha volta. Será que eu sou uma pessoa que eu consigo refletir em relação a preconceitos, em relação a desigualdades sociais? Será que eu consigo discutir, ter uma visão muito mais ampla em relação às questões raciais, em relação às questões de identidade? Então, é sobre isso que a gente fala aqui no projeto de vida. E para a gente fazer essa reflexão, eu trouxe aqui uma história que é do Museu dos Meninos, né? Uma narrativa de jovens pretos que moram dentro de uma favela no Rio de Janeiro. Aqui na tela vocês estão vendo Maurício Lima, que é um ator e bailarino. Ele nasceu e foi criado no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro. E ele é o idealizador do Museu dos Meninos. A iniciativa tem como finalidade criar e preservar a história de jovens pretos e moradores de favela, com um projeto artístico e transdisciplinar de mapeamento e preservação da memória. Então é bem interessante aqui. O Maurício, ele troca doces por uma memória, né? E foi algo bem bonito. Todos os registros que o Maurício fez, ele dizia assim, olha, galera, então vem aqui, eu troco um doce por uma memória, né? Vem aqui falar um pouco do que tu sente morando dentro de uma favela no Brasil, quais são as dificuldades de um jovem preto que mora dentro da periferia em relação à educação, ao trabalho, à saúde, ao lazer, quais são as tuas experiências, né? E isso é muito importante, né? A ideia de que ele está ali se permitindo ouvir outras pessoas, compartilhar aquelas histórias, quebrar aquela ideia de que dentro das periferias só existem violência, só existem pessoas que estão envolvidas com a criminalidade. E é claro que isso também é um preconceito, é um estereótipo que se criou em relação à periferia do Brasil. E esse projeto ele é incrível, porque ele quebra toda essa ideia, né? Então, o Museu dos Meninos traz um acervo com uma série de 30 vídeos, depoimentos de homens, né, de jovens negros, entre 15 e 29 anos, que moram dentro do Complexo do Alemão. Esses jovens, gente, eles narram as suas próprias histórias, os seus pensamentos e também os seus sonhos. O projeto ele é antirracismo, né?
e contra o genocídio do povo preto, no país em que a cada 2 horas 7 jovens negros são assassinados, né? Então isso aqui eu tirei, eu sempre coloco a fonte das informações que eu coloco, tanto na história, na sociologia, no projeto de vida. A gente precisa entender que não dá para trabalhar com a ciência com achismo, com opinião pessoal. Ah, para mim é assim. Não, não é assim que funciona. A gente trabalha com fonte, gente. Certo? É que é uma ciência, a gente não tira nada da cabeça. Então, toda essa matéria, todas as informações, as histórias que o Maurício Lima, ele juntou, ele reuniu, tá lá no site, no vozdascomunidades.com.br. Inclusive, fica essa dica para a gente dar uma entrada, ver lá o que acontece nas comunidades ao redor do Brasil, o que acontece nas periferias. Não é só crime, gente. Não é só gente envolvida com criminalidade, né? Isso é um estereótipo que se criou de uma forma negativa em relação às pessoas que moram nas periferias do Brasil. Então, isso aqui é para a gente poder pensar que existem pessoas que sonham com um trabalho, que sonham com uma educação mais acessível, que sonham com a possibilidade de poder transformar o mundo à sua volta. Aí na imagem vocês estão vendo as filmagens desse documentário, né? E outro ponto que é muito interessante aqui do Voz das Comunidades é que percebam as pessoas que estão envolvidas, né? A gente tem um personagem negro, o jovem, que está lá contando a história dele, e toda a produção é negra. Então é algo muito significativo, é algo em que as histórias elas estão sendo contadas pelos protagonistas, né? Então não é um jovem que vai lá e vai contar, olha, Kelly, é assim, e eu vou dizer o que ele sente em relação à realidade que ele vive. Claro que não. Quem faz isso é outras pessoas que entendem aquela realidade. Então é um projeto incrível, é algo muito sensível, tem depoimentos que são lindos, então fica aqui a dica para vocês, né, buscarem. E aí agora eu quero que a gente faça aqui essa discussão, tá certo, Floriano? Aparece aqui no nosso bate-papo. É Floriano? Não, é Fronteira. Não, mas tem Floriano também. Floriano, Fronteira, apareçam aqui no nosso bate-papo. Então, o que a gente consegue perceber com essa história que eu coloquei aqui? Se você que está aqui assistindo essa aula agora, você já parou para refletir sobre a sua própria história. Quem é você, né? Então, como eu me vejo? Como eu vejo o outro? Como o outro me vê? Será que o olhar que eu tenho sobre mim é apenas baseado na opinião que o outro tem? Será que, de fato, a gente já parou para refletir sobre o que faz parte da nossa identidade? Tu já parou para refletir sobre, vamos lá, para o trivial, né, o básico. Tu já parou para pensar sobre qual é a tua comida favorita? Qual é a tua cor favorita? Qual é o tipo de música que tu mais gosta? Ah, professora, mas isso aí é uma bobagem, né? A gente pensa isso, né? Mas não. Não é uma questão de bobagem, gente. É algo que faz parte da sua história, de quem é você. Então, vamos pensar nessas questões que podem parecer insignificantes, mas que é você, é importante para você. Um outro ponto também, quando eu vi esse documentário, essa reunião aqui do Museu dos Meninos, e aí botou, né, como eu me vejo? Eu achei que é uma pergunta muito boa e muitas vezes muito difícil de responder. Porque muitas vezes a gente sabe dizer como o outro é. Né? Então, eu sei dizer como é minha mãe, como é meu melhor amigo, como é meu namorado, como é a minha professora, mas e eu? Como eu me vejo? Será que eu só me vejo de acordo com o olhar do outro ou eu tenho um olhar próprio em relação sobre mim?
Então, quero que vocês pensem sobre isso. E aí é bem interessante, porque muitas vezes, né, aqui nas aulas do Projeto de Vida, eu já perguntei assim para a galera, gente, e aí? Vocês já deixaram de fazer alguma coisa porque vocês estavam preocupados com o olhar do outro em relação a vocês? E, gente, a resposta é sempre sim. A galera deixa de fazer alguma coisa que quer fazer, que é importante, porque está preocupado com o olhar do outro. E a culpa não é da pessoa, não, gente. É porque, de fato, existe essa cobrança, essa expectativa das outras pessoas em relação a gente. É por isso que é muito importante você focar no que é importante para você, em quem você é. Tá certo? É por isso que eu coloco. E aí, como é que tu se vê? Tu acha que tu é uma pessoa bacana? Tu acha que tu é uma pessoa que tu sabe se relacionar com o outro? Tu é uma pessoa que tu respeita o outro? Porque aqui no Projeto de Vida, a gente trabalha o eu. Porque só dá para a gente trabalhar o nós, o coletivo, também quando eu tenho um olhar em relação a mim. Quando eu consigo fazer uma autocrítica, uma autoanálise em relação ao meu comportamento. Porque, gente, julgar, observar, analisar o outro é muito fácil. O difícil é se analisar, é fazer uma crítica em relação a você. Por isso que aqui, né, lá no Museu dos Meninos, uma coisa que me chama a atenção é que o idealizador, o ator, o Maurício Lima, ele diz, né, a ideia de ser dono da nossa própria história. Então, eu sou dona da minha história, né? Será que eu consigo falar sobre a minha história? Quem sou eu? Quais são as características que fazem parte de mim? Qual é a minha identidade? Qual foi a cultura que eu recebi? A educação que eu recebi? Então, que eu consiga falar sobre mim. Eu lembro que em outras aulas do Projeto de Vida, eu fazia essa pergunta e eu dizia assim, gente, imagina, deixa eu ver aqui uma pessoa, um artista, uma cantora que vocês conhecem, né? A Anira. Todo mundo sabe aqui quem é a Anitta, né? E aí foi bem engraçado, né? Porque a gente fala assim, eu perguntava, gente, e aí? O que vocês sabem sobre vocês? Uma característica tua. E eu percebi que muita gente tinha dificuldade de se apresentar, de dizer quem era você, né? Eu dizia assim, quem é você? Aí o Ismael, aqui, nosso intérprete de Libras, aí o Ismael ele vai dizer, bom, eu sou Ismael, a minha idade, eu tenho 20 anos, tenho 16, né, Ismael, né, porque tá no ensino médio, né. A pessoa, meu nome é Ismael, eu tenho 16 anos, eu nasci na Bahia, e é isso. Aí beleza. E outras características além dessas, né? Como tu é, quais são as tuas características. Não dá para a gente achar que a gente é só um nome, uma idade e um endereço, gente. Tem outras questões envolvidas. E aí foi engraçado que quando eu perguntei de uma artista, que inclusive foi da Anitta, a galera sabia me dizer no bate-papo que a Anitta tinha tantos anos, que ela nasceu no Rio de Janeiro, no bairro tal, e eu fiquei, tá vendo? Vocês sabem falar sobre o outro, no caso, porque ela é famosa, tem um impacto, né? Uma repercussão nacional. Mas e sobre tu? Sobre você, como é que eu sei falar do outro? Eu sei da artista, eu sei até a comida favorita da artista, mas eu não sei a minha. Então, gente, é pra gente focar na gente. O projeto de vida é para tu se ligar na tua vida, em quem tu é, qual é a tua própria história. Não dá para eu ser dona da minha própria história se eu tô deixando outras pessoas falarem por mim. Então, essa é a ideia, né? E aí, eu gostaria que vocês refletissem um pouco. Por isso eu coloquei aqui, na opinião de vocês,
como a história do Museu dos Meninos se relaciona à noção do projeto de vida. O que vocês esperam, né? Quando a gente fala projeto de vida, o que vocês pensaram sobre isso? Eu gostaria que vocês aparecessem aqui no nosso bate-papo. Cadê a galera aí de Caridade do Piauí, os professores presenciais, as professoras presenciais? Comenta aqui no nosso bate-papo, conversa com a galera aí. Quando vocês pensaram no projeto de vida, o que vocês imaginaram que era? Quando eu contei essa história aqui, né? O que vocês entenderam? Né, da importância da gente falar sobre a nossa própria história. No Museu dos Meninos, né, o idealizador ele fala, olha, é preservar a memória dessa galera. E o que significa isso, preservar a memória, gente? A gente está falando da nossa própria história, que a gente tenha consciência. Então, uma outra reflexão que a gente precisa fazer em relação ao projeto de vida é compreender, a gente tenta compreender para que serve o ensino médio. Por que vocês estão aqui fazendo o ensino médio? Em Caridade do Piauí, Floriano, Fronteira, Inhuma, Miguel Leão. Coloquem aqui os professores presenciais. O que vocês entendem sobre isso? Coloca aqui no nosso bate-papo. O que vocês conseguem entender? Para que serve o ensino médio? E para a gente fazer um pouco essa discussão, eu trouxe aqui uma pesquisa. Eu coloquei a fonte. Está lá no site todospelaeducação.org.br. E aí essa pesquisa, ela foi uma entrevista com cerca de 1.350 jovens de 15 a 19 anos de idade que estavam cursando o ensino médio no ano de 2017. Estudantes de escolas públicas e privadas de diversas regiões do Brasil foram questionados sobre a principal motivação para cursar o último ciclo da educação básica. Será que você compartilha da opinião desses entrevistados? Então, a gente agora vai aqui, ó, observar o gráfico. E eu quero que vocês entendam aqui. A pergunta da pesquisa foi: principal motivo para se cursar o ensino médio entre estudantes de escolas públicas e privadas no ano de 2017. Então, primeiro, o lilás, né, o azul lilás aqui, é a escola pública. E o rosa, né, o vermelho, é a escola privada. Tá certo? Então, beleza. A pergunta era, por que tu tá no ensino médio? Qual é o objetivo de tu tá aqui estudando no ensino médio? E aí, gente, a galera da escola pública, mais de 70% da escola pública, respondeu que estavam no ensino médio para se preparar para entrar numa faculdade ou fazer o vestibular. Era por isso que a galera estava no ensino médio. Ok? O vermelho, mais de 86% das escolas privadas também responderam que faziam ensino médio porque queriam entrar em uma universidade quando terminasse, né, o ensino. Beleza. Outra resposta. A escola pública, 16,5% respondeu que estavam no ensino médio porque queriam obter uma formação básica para arrumar um trabalho, né? Então, existem algumas formas de trabalho que te exigem até o ensino médio apenas. Então, a galera, beleza, eu tô aqui porque eu quero entrar
eu quero ter um trabalho. E aí, tá vendo esse asterisco? É porque ninguém nas escolas privadas entendem que o ensino médio é para tu conseguir um trabalho apenas, né? A maior parte da galera, de fato, tem uma imagem de que terminou o ensino médio, eu quero entrar no ensino superior. Depois, a terceira resposta, apenas 10% da escola pública disse que estavam cursando o ensino médio porque queriam ter mais conhecimento na formação para a sua vida, o que é bem interessante, essa resposta também. A escola privada, ninguém respondeu isso. E aí teve outras respostas, né? Essas aqui foram as principais. Mas aí o que a gente consegue perceber é que a maioria da galera que está no ensino médio estão aqui porque querem ter condições, se prepararem para entrar numa universidade. Porque se entende, nós estamos numa fase, numa educação básica, terminou o ensino médio, tu vai fazer o Enem no final do ano, porque tu tem um sonho de entrar em um curso superior. Não é isso, gente? Adquirir uma outra forma de conhecimento. Então, isso foi bem interessante, essa pesquisa, ela foi bem determinante para que o projeto de vida existisse. Porque o projeto de vida, ele nos auxilia a compreender o que é educação, por que a gente está aqui, né? E aí tu pode me dizer, professora, eu estou aqui porque minha mãe me mandou vir para cá. Tenho que estudar, né? Então, eu quero que a gente que a gente possa fazer o exercício, gente, de refletir sobre que a educação, que esse momento que vocês estão tendo aqui, não é um compromisso com a mãe, não é um compromisso com o pai, com o tio, com a madrinha, com a avó, com o papagaio. É um compromisso com você. Isso aqui é importante para você. A gente estuda que um dos pilares da educação é que a gente consiga desenvolver um pensamento crítico. É isso que a gente faz dentro de uma escola. Mas eu tô lá aprendendo matemática, um monte de número que eu acho que não vai me servir para nada. Vai servir, pode ter certeza que vai servir. Se tu nunca for usar um algoritmo, se tu nunca for usar um produto notável, pelo menos o teu pensamento, o teu raciocínio lógico, tu vai utilizar em um momento da tua vida. Mas história, para que eu vou precisar de história? Vai precisar, para compreender em que mundo é esse que tu vive, que país é esse que tu vive, quais são as questões políticas, econômicas, sociais do mundo que tu tá vivendo. A educação, o ensino médio, ele serve para que a gente consiga desenvolver argumentos para que a gente defenda as nossas ideias. Que a gente tenha argumentos baseados na ciência, que a gente tenha argumentos críticos em relação ao mundo que a gente vive. É para isso, gente, que a gente está aqui. Não é simplesmente para fazer uma prova e dizer, beleza, eu fiz uma prova, tirei tanto e passei de ano. Não é só sobre isso, tá bom? É claro que a gente ainda tem um sistema educacional que é muito baseado na avaliação. Então, a gente diz, beleza, o aluno que é bom é o aluno que tira nota tal. E tem um aluno que é ruim porque ele tirou uma nota tal, né? Infelizmente, a gente ainda tem esse sistema avaliativo. Mas aqui no projeto de vida, inclusive, no canal Educação, a gente nem tem o processo avaliativo, não é dessa forma. Quem tira nota baixa, quem tira nota boa, alta, né? Porque existe essa noção, então tem nota que é boa, tem nota que é ruim. Não, nem deveria existir isso, né? É a ideia de que tu consiga refletir, que tu consiga ter um desenvolvimento de fato dos teus argumentos, olhar a tua volta com um olhar crítico, ter autonomia para tomar decisões, ter responsabilidade de acordo com essas decisões, porque absolutamente tudo na nossa vida envolve uma escolha.
E essas escolhas, elas podem gerar uma consequência positiva, mas também pode gerar uma consequência negativa. E aí vai depender de ti, tu vai ter que ter responsabilidade para arcar com as consequências. Consequências boas, é muito tranquilo. E as negativas, gente, e as ruins? Também a gente precisa arcar com elas, né? Então, só consigo fazer isso quando eu estou aqui centrada no que é importante para mim. Quando eu tenho consciência do que é importante para mim. Quando eu tenho consciência de quem eu sou, né? Do que está à minha volta, de quais são os meus objetivos, de que forma que eu vou conseguir alcançá-los, beleza? Então, vamos trocar aqui uma ideia em relação à pesquisa que a gente analisou. E olha só, aí eu perguntei, né, por que vocês estão cursando o ensino médio? Vocês têm essa mesma visão que a galera da entrevista, que está cursando o ensino médio, porque mais de 86% disso é da privada e 70% da pública, disse que está cursando o ensino médio porque querem entrar em uma universidade, né? Então, vocês concordam ou não? Vocês estão cursando o ensino médio por outra razão? Né? Geralmente na EJA, a gente tem um perfil de um estudante que é diferente. Porque a faixa etária dos estudantes da EJA geralmente é um pouco maior, né? Porque é uma galera que em algum momento da vida tiveram que não priorizar os estudos, né? Seja porque tiveram que trabalhar, seja porque enfrentaram alguma outra dificuldade em relação à saúde, mas a maioria é por uma questão de que tiveram que começar a trabalhar muito cedo e retornam os estudos em uma fase adulta, né? Porque para tu estar matriculado no EJA, né, tu tem que ter 18 mais, né? Então, isso aqui é importante para a gente refletir por que vocês estão aqui, por que isso é importante para você, certo? E aí lembra, gente, é uma disciplina, o projeto de vida é voltado para ti o tempo inteiro. E para a gente entender, para a gente confirmar isso, eu trouxe aqui uma parte da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que quando ela apresenta o projeto de vida na escola, ela diz que é um pilar pedagógico fundamental para trabalhar o socioemocional e as competências do século XXI. Então, quando a gente fala, né, pensa assim, o que são, como assim socioemocional, né? Eu vou estar fazendo uma terapia, ou a professora coach, ou a professora Kelly agora virou uma coach, né? E não, né, gente? Isso aqui é para a gente poder refletir que como a gente vive dentro de um coletivo, convivendo com outras pessoas ao nosso redor, a gente precisa se ligar de que forma que a gente se comporta também com o outro. Quais são as questões sociais que envolvem, né, a forma como a gente vive dentro da sociedade. E questões sociais como política, que lá na aula de história eu falo bastante que política não tem a ver somente com o processo eleitoral. Na verdade, política vai muito além disso. Política é o nosso cotidiano. Política é a gente compreender quais são os nossos direitos, compreender quando eles estão sendo colocados em prática e quando eles não estão sendo colocados em prática. Certo? Política tem a ver com a nossa identidade, com questões que envolvem a nossa etnia, a nossa cor, o nosso gênero, o nosso sexo, a nossa idade, a nossa condição econômica, a nossa cultura, tudo isso é política, ok? Outra questão. O projeto de vida, ela tem uma ideia de saber quem eu sou. Fica até parecendo às vezes, né, que aula de filosofia, né, às vezes a gente entra nessas questões de quem é você. Na sociologia, nem tanto, né, porque a sociologia ela pensa muito mais no coletivo, numa configuração maior, né.
Mas aqui no projeto de vida, a gente foca muito no autoconhecimento, a gente foca muito nessa ideia de quem eu sou, quem eu quero ser. E aí, por isso que quebra a ideia de dizer que o projeto de vida é uma disciplina pensada para te fazer saber escolher uma profissão. Como eu vou saber escolher uma profissão se eu nem sei quem eu sou? Eu nem sei do que eu gosto, eu nem sei o que, que eu faço bem. Aí tu é uma pessoa que tu é super comunicativa, ou então tu é uma pessoa que tu tem habilidades com tecnologia, tu sabe editar um vídeo, tu sabe editar uma foto, tu sabe tudo lá do TikTok, né? Vamos dizer assim. E aí a galera, tá, mas aí eu vou escolher uma profissão que não tem nem nada a ver com isso, né? Então, é muito mais interessante que para você conseguir entender que profissão tu poderia seguir, gente, é muito mais importante que primeiro a gente saiba quem é a gente, o que que é do meu interesse, aquilo que eu sei fazer bem, ok? Por isso que é quem eu sou, quem eu quero ser. E ter as metas e as estratégias para alcançar os seus objetivos, né? Essa é a ideia aqui do projeto de vida. E aí, muitas vezes, a gente pode achar que metas para alcançar os meus objetivos é muito amplo, né? Mas pensa no quais são os teus interesses, reflete um pouco sobre quais são os teus sonhos. Então, por exemplo, eu vou dar aqui tipo... Keuri, né? Vou dar aqui um exemplo. Todo ano, eu sou muito aquela pessoa que quando chega em dezembro eu penso assim, tá, beleza, o que é que eu vou fazer aqui nesse ano de 2022? Eu fiz isso em dezembro de 2021, né? E aí tinha acho que não foi só no projeto de vida que a gente falou sobre isso. Eu queria ler mais, porque eu era um adolescente, eu lia bastante. Aí eu entrei na universidade, eu parei de ler as coisas que eu gostava, assim, por prazer, e passei a ler só muita coisa que eu tinha que ler para trabalhar e para estudar, né? Ok. E aí eu pensei, gente, esse ano de 2022 eu vou me permitir ler mais coisas que eu gosto de ler, para ter informação aleatória, para aprender sobre coisas que são importantes para a minha vivência, eu enquanto mulher, eu enquanto uma mulher nordestina, coisas que eu preciso aprender, eu enquanto uma pessoa que sou professora. E aí, gente, eu coloquei uma meta assim. De que no primeiro semestre, né, a gente tem 12 meses. Eu pensei assim, gente, com certeza eu consigo ler. Não vou colocar um livro por mês, mas vou colocar que eu vou ler uns 10 livros. Olha como eu fui ingênua. Eu disse assim, não, beleza, eu vou colocar 10 livros para eu ler até dezembro de 2022. Porque eu tenho um monte de livro lá em casa, que eu já comprei um monte de livro. E aí eu fico usando na decoração da minha casa, tá na hora de eu criar vergonha, parar e ler os livros, né? E aí eu, beleza, então eu vou ler meus livros aqui, separei os 10 livros. Então, em julho, eu tinha que ter lido pelo menos 5. E aí, gente, eu li 2. Então, não cheguei nem na metade, né? Dos 5 do primeiro semestre, né? Eu poderia ter lido pelo menos 3 para eu ultrapassar a média, só li 2. E aí eu fiquei pensando, né? A gente se cobra, poxa, eu poderia ter lido mais, poderia ter me organizado mais para eu poder ter me dedicado e alcançar esse objetivo. E aí o que é interessante é, talvez eu poderia ter sido menos fobada, né? Acho que é isso que a gente fala. Eu poderia ter dito, não, ao invés de 10 livros, eu vou botar 5. A metade, que aí eu consigo ler 2 agora, no segundo semestre eu consigo ler 3, e aí eu consigo chegar na minha meta, né? Então, e aí como é que eu vou conseguir alcançar isso? Ler todo dia. Pode ser 10 minutos, então tem dias que eu tô mais animada, eu leio 10 minutos, leio 1 hora, né? Ou leio ali 3 capítulos, ou então tem dias que eu só leio 10 minutos e eu durmo. Às vezes eu não estou com paciência, não leio de jeito nenhum. Então, isso aqui é para a gente poder pensar num macro, né, gente?
Porque a gente pensa assim, ah, beleza, então meu projeto de vida é eu ter uma profissão que eu vou ficar muito rica, que eu vou ter o meu carro, a minha casa, e ok, beleza, né? Dentro de uma sociedade como essa que a gente vive, a gente pensa muito na ideia do ter, mas que a gente também consiga pensar em questões que são menores. Isso aqui é no nosso cotidiano que as transformações elas vão acontecendo, tá certo? Então, que a gente possa refletir um pouco, ir devagar, gente. Então, é de você traçar essas metas para tu alcançar teus objetivos dessa forma. Então, lembra aqui da história que eu contei, né? Tem dias que tu vai conseguir fazer tudo que tu tinha se planejado, vai ter dias que não. E tá tudo bem também, porque isso aqui não é para a gente se cobrar, é para que a gente possa conseguir, de fato, ser pessoas que estão aí refletindo, estão conseguindo identificar o que é preciso fazer para que a tua própria vida possa melhorar e para que ela possa ser centrada, né, nos teus objetivos, tá certo? Então, por isso eu coloquei aqui, né, que a vida ela é um projeto, né? Então, desde o nosso nascimento, o nosso projeto de vida ele já está sendo aqui construído. Isso é importante, que eu quero muito que a gente lembre que o projeto de vida não é só aquela disciplina para a escolha da profissão, certo? Mas que o projeto de vida ela é um processo. É que a gente precisa identificar quem é a gente, qual é a nossa história, qual é a história das pessoas que estão vivendo, né, esse projeto aqui junto com a gente, quais são nossos objetivos, quais são os nossos potenciais, os nossos interesses. E aí eu coloquei aqui um pedaço da fala do Morpheus, que é do filme Matrix, tá certo? E aí o Morpheus lá, não sei se vocês já assistiram esse filme, mas eu acho muito difícil uma pessoa nunca ter ouvido falar aqui na Matrix, né? Porque, enfim. E aí lá o Morpheus nesse filme, né, ele diz assim, olha, há uma diferença entre conhecer o caminho e percorrer o caminho. E a ideia é essa, gente, porque não tem nada de fato definido, não existem verdades absolutas. A gente está em uma construção para se conhecer, para identificar quem é você. E aí eu coloquei aqui uma observação para você lembrar que nem sempre o que as outras pessoas sabem sobre você é o que você realmente é. Então, que a gente consiga, né, desenvolver habilidades, que a gente tenha um pensamento crítico, para que a gente consiga, de fato, se conhecer. E é por isso que eu deixei essa atividade aqui para vocês, que é você se conhece? Tu sabe quais são as qualidades que tu possui? Então eu sou uma pessoa que eu tenho empatia, eu sou uma pessoa que eu confio no outro, eu sou uma pessoa que eu sei me comunicar com o outro, são tuas qualidades. E quais são os teus defeitos? Que é muito bom a gente ficar falando de qualidade, né? Qual é o teu defeito? E aí não vale dizer, é porque eu sou perfeccionista, né? Por favor. E aí pensar aqui, quais são as qualidades que eu gostaria de ter? Será o que eu poderia melhorar em mim? E não tem outra pessoa para dizer isso que não seja você mesmo, tá certo? Então, a gente encerra a nossa aula aqui sobre, né, o que é o projeto de vida e qual é a importância dele no nosso cotidiano. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha conseguido entender e que você consiga fazer essa reflexão sobre quem é você e o que é importante para você na sua história e na sua identidade. Ok? Então, eu sou a professora Kelly Campelo, nossa intérprete de Libras, a Ruth. Nós desejamos a vocês aí boa noite, uma ótima semana e a gente se encontra aqui na sexta-feira na nossa aula de História, tá certo? Então, beijos e até mais.